Vamos falar hoje de threads, tá? De threads são processos que são executados, tá? Então o programador, ele vai utilizar algumas threads, e aí tem até a thread principal e tem a thread aonde o programador vai estar criando alguns processos, e vou falar disso agora. Então vamos falar de tarefas síncronas e tarefas assíncronas, que é o que nós iremos trabalhar, tá bom? Então, como todo mundo já sabe, eu sou o professor Valdeir, tá? E aí, alguns me chamam de Valdeir de Romão, que é muito mais fácil, tá? Então vamos lá. Síncrono, né? Por exemplo, vou fazer determinadas tarefas no dia. Então, ir ao mercado, lavar carro, ir na feira, lavar roupas, entre outras coisas. Aí eu tenho um período das 8 até as 22. Quando eu faço atividades síncronas, eu faço uma por vez, né? Então, no assíncrono é assim, por exemplo, eu posso ter ali, eu tenho o Android, né? Eu tenho o Instagram e eu tenho o Uber. Eu consigo abrir o Instagram, eu consigo abrir o Uber sem problema nenhum no meu celular. Lembrando que nós precisamos de ter hardware para isso, memória, armazenamento, tudo isso internamente aí para que a gente possa utilizar, né, o celular, e essa condição de utilizar várias aplicações depende muito do recurso que você tem de hardware. Isso também é muito importante nós estar frisando, tá? Então, threads, o que são threads? São subdivisões dos processos. Aqui embaixo eu coloquei o quê? Né? Uma thread principal, tem os processos, e aí nós temos as threads criadas pelo desenvolvedor. Então, o desenvolvedor, ele vai criar threads, é o que nós iremos falar hoje e ver hoje, né, a implementação disso, né? Então, como eu coloquei aqui embaixo, né? É um pequeno programa que trabalha com um subsistema, sendo uma forma de um processo. Então, eu tenho processos e eu posso ter um processo principal e outros processos, que é o que nós veremos nesta aula, que nós iremos fazer isso em Kotlin. Então, aqui nós temos, né? Funções da thread, que são User Interfaces, a interface principal. Então, nós temos os processos, aqui está o thread, tá, que são vários processos. Então eu começo a renderizar, tá? Eu abro ali o programa Uber, por exemplo, e aí ele começa a renderizar a tela. Então, a thread é uma thread importantíssima, né? É que ela executa de forma automática, tá? E aí, os processos, processar eventos. Aí começa a processar os eventos. Esses eventos que é o quê? Atualizar, verificar a informação, puxar, eu faço um mapeamento. Lembrando que o Uber, quando ele mapeia Google Maps, é uma parceria, tá bom? Então ele abre ali o app, né? O programa ali vinculado ao Google Maps ou ao Waze, seja lá qual for, né? E aí ele vai estar trazendo ali a rota, o caminho, mostrando para você. Quando você chama o Uber e o Uber ele vem, você consegue saber a tantos metros, daqui 2 minutos, daqui a 3 minutos. Então, isso quem dá essa informação, né, é o satélite do Google Maps, tá bom? Então, é uma API, é uma aplicação que faz isso, tá? E aí, então ele vem, né, ele renderiza a tela, abre o programa, ele processa os eventos, e aí ele abre a Activities, falando em Kotlin, em Android. Então é importante a gente ressaltar que quando eu abro um processo, quando eu abro o programa, ele vem a thread, ele é aberta para atender ao usuário naquela especificação. Se eu quero fazer um outro processo, tá? Aí eu crio uma nova thread, tá? Então eu venho aqui, eu tenho a minha thread principal, tá? Minha interface principal, e aí eu vim aqui e crio uma nova thread para fazer outras coisas, como, por exemplo, pagamento, processar ali. Não sei se você percebe, quando você está ali no Uber, ele está ali dirigindo, aí aparece, ele está chegando próximo ou está naquele percurso, aí aparece ali um valor, né? Que possível que ele pode ser cobrado ali. Então, são threads que estão sendo executados conforme a necessidade do sistema para o cliente do sistema.
Então, nós precisamos da classe threads da interface runnable para criar esses processos. Se eu quero levantar, se eu quero puxar dados e informações, eu preciso desses dois, tá? Que é o que nós iremos fazer já já. Classe threads e interface runnable. É importante salientar que uma thread ela é criada automaticamente. Ah, professor, mas se ela é criada automaticamente, para que que nós precisamos saber dela? É assim, eu preciso saber dela por quê? Se eu precisar criar outros processos, eu sabendo aonde está a thread, eu também vou abrir ela, vou utilizar ela para criar a partir dela novos processos, novas threads, conforme a minha necessidade e a necessidade para o meu cliente.